Cara, se você tem 19 anos, 20 anos, a pior besteira que você pode cometer é se enfiar num relacionamento, velho. E eu falo isso, não é querendo ser cuzão, não é querendo ser chato, aquele tiozão dando conselho, mas é que, cara, quando a gente é jovem, principalmente nós homens, é incrível como que a gente acaba vivendo mais no relacionamento, acaba namorando e você acaba desfocando de toda a sua vida, de todas as outras prioridades. Então eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais próximo do que eu quero dizer e trazer pra você. Eu não quero falar aqui se é aquele cara chato e tudo mais. Ai, namorar é perca de tempo e tal, seja a favor, né, do celibato, vá virar padre, vá num seminário, não, nada em relação a isso. Mas é que quando a gente é jovem, a gente é homem, a gente é meio burro, cara, com essas coisas. E a gente coloca, muitas vezes, pelo menos quando você não é um retardado mental, né, você acaba priorizando muito, colocando no pedestal muito o negócio do relacionamento e esquece das suas outras áreas da sua vida, né? Em questão de estudo propriamente, não só faculdade, essas coisas. Estou falando de estudo, de você aprender mesmo novos conhecimentos, desde questão de língua quanto novas tecnologias, novas informações. Ter um conhecimento mais aprofundado ou ter mais conhecimento sobre diversas áreas. Mas o exemplo, né, que eu queria dar para vocês. Cara, uma coisa que acaba acontecendo e está muito próxima de mim, que eu posso usar como exemplo, é um amigo meu, muito próximo, que desde que ele começou o relacionamento, né, ele já estava fazendo faculdade, ele já estava meio que com a vida direcionada para isso, para tomar um rumo ali muito legal. Tanto que a família dele tem uma estrutura muito legal para ele ser um grande, por exemplo, CEO, né, digamos assim. E aí, automaticamente, por conta do relacionamento, após se formar, por exemplo, aparentemente ele deixou toda a ambição de lado, toda a vontade realmente de construir algo grande, se é que ele tinha vontade em relação a isso, né? Porque entra nesse fator também, não é porque a pessoa, sei lá, tem tudo para ser o cara que vai revolucionar o mundo que ele quer isso, né? Tem essa questão também que a gente tem que levar em consideração. Mas o ponto aqui, tinha tudo para ser um baita de um empresário, um baita de um criador, um baita de um cara que cuida realmente de uma empresa, de negócios em relação a isso, né? Tipo assim, garantir um futuro para ele e a família dele, que ele quer virar pai e tudo mais, muito bom, muito próspero, né? Só que ao invés disso, talvez pelo fator idade também, e talvez por uma certa carência, muitas vezes, ele acabou direcionando toda a energia em si para o relacionamento. Deixando de, talvez, dar um all-in, querendo abrir uma empresa, abrir um negócio e tudo mais, realmente fazer um negócio girar, para tentar viver um relacionamento, virar pai de família, né? Virar pai, literalmente. Não que isso seja menos importante na vida de um homem, você ser pai em si, mas, cara, quando você não tem onde cair morto e você ainda meio que depende dos seus pais, é meio. Você fica dependente. Você fica dependente, porque se tudo der errado, pô, você vai ter que pedir pros seus pais. Isso é um ponto muito interessante porque, cara, se você tá começando algo do zero, se você é jovem, tipo assim, eu, por exemplo, quando eu estava lá criando toda a minha empresa, todo o meu negócio, cara, minha mãe, ela não pagava aluguel, né? Graças a minha avó e meu avô, eles compraram o sítio ali, o terreno e tudo mais, a, o sítio, e eu tinha onde cair morto. Mesmo eu dando o all-in que eu dei na minha vida ali, no meu negócio, eu conseguiria, se tudo tivesse dado errado, eu poderia voltar aqui pro Paraná, né, que eu tô agora visitando minha mãe, poderia voltar pra cá e eu conseguiria recomeçar novamente. Teria perdido muita grana, teria perdido muita coisa, mas eu conseguiria recomeçar. Ele também consegue fazer isso, né? Só que convenhamos, cara, existe uma coisa chamada ego e orgulho, né? Quando você tá fazendo uma aposta como essa, quando você tá fazendo um investimento como esse, desde tempo, quanto dinheiro, quanto várias outras coisas, você quebrar tudo e voltar a pedir ajuda para os outros, principalmente para seus pais, é complicado mentalmente, né? Não que seja um problema, é só você quebrar o seu ego e o seu orgulho. Mas é complicado, né? Não é à toa que a gente vê muitos homens, cara, até mulheres também, mas é meio deprimente, cara, ver homens nesse sentido, cara, morando com os pais até os 40 anos, 50 anos, sabe? Quer falar, amor? Eu quero dar minha opinião que você já tá mudando de assunto. Tá O bom, foco então. era o relacionamento. É... Oi, galera, estou no vídeo.
A minha opinião, na verdade, ela vai dar uma criticada em você aqui também. Vou te chamar de Justo, hipócrita. justo. Porque ele tá falando sobre, não tem um relacionamento cedo, a gente se juntou, você tava com 21 anos, cara. Mas aí, calma aí. Então, Posso. calma aí. Vou explicar meu contexto. Vai. Não, Ó, não, 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 eu vou dar a minha opinião primeiro, tudo depois você bem, então. coloca. Não repare meu ídolo. Eu acho que tudo que você tá falando procede muito. Mas peraí. Você falou, a gente tava com 20. Eu tava com 21 anos, eu tô com 23 agora. Não é A partir muita do coisa. momento em que você é um cara que vai escolher a pessoa errada, né? Porque existe o lance da pessoa certa também. Porque desde que a gente se juntou, em momento nenhum eu tirei você do seu foco. Em momento nenhum você se deixou sair do foco e em momento nenhum eu quis te tirar do seu foco. Então a gente, Mas. calma, a gente se enxergou um caminho e andamos para este caminho desde sempre. É claro que você gasta um pouco mais de tempo pra gente ter o nosso momento, pra gente fazer as nossas coisas, mas eu quero dizer que ter um relacionamento muito novo depende muito da sua cabeça mais e da cabeça da pessoa que você tá escolhendo estar com você, seja você homem ou mulher. Porque se você escolhe uma pessoa que ao invés de se incentivar a trabalhar, vai ficar reclamando que você tá trabalhando demais, essa pessoa não tá indo pro mesmo caminho que você. A gente teve um caso, né, no começo do relacionamento, que eu tinha um amigo e a namorada dele começou a reclamar que ele tava trabalhando demais. Ele começou a trabalhar com a gente e falou: Meu, ele não tem mais tempo, eu me sinto sozinha em casa, sendo que ela também trabalhava em casa e ficava reclamando que ele ficava muito tempo no computador. Então, peraí, essa pessoa que você tá junto, ela tá gostando que você está focando no futuro ou ela tá reclamando que você tá trabalhando demais? Aí você já tem um ponto. Outra coisa é, se você é um cara descabeçado e você começa a namorar uma menina, ou você é uma menina descabeçada e começa a namorar um cara que vai te incentivar, muitas vezes você tá tomando tempo demais da sua vida com bebida, com um amigo, com balada, com um rolezinho da faculdade, e você passa a ter um relacionamento que vai te levar pro caminho certo, como é o cara do dia que a gente conheceu ontem. A gente conheceu ontem um cara que ele se dá muito bem no negócio dele, e ele era completamente descabeçado, só pensava em gastar dinheiro, e a partir do momento em que ele conheceu a namorada dele, que E ele Deus. e Deus, ele assumiu que quando ele conheceu ela, ele só queria gandaia com ela. E ele deixou bem claro pra ela. Só que ele tava numa cidade que não era dele, tava sem dinheiro, só torrando tudo que ele queria em Então ele não tinha amizade e muita outra bebida. opção também. E aí ela começou a mostrar pra ele que poderia ter um futuro ali. Então ela edificou a vida dele. Então depende muito de quem você é, pra onde você quer seguir, se a pessoa que você tá colocando no seu caminho vai também. Porque se você é um cara carentão que vai botar alguém ali do seu lado, né, pra ficar o tempo todo juntinho, de chameguinho, dando rolezinho, etc, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu acho que vale muito sim essa coisa de que ter um relacionamento cedo é muito ruim, né? Quanto mais cedo você tem um relacionamento, pior é, porque você perde muito tempo da sua vida para outra pessoa. E também quando você não tem muitas experiências de vida, não tô falando nem de você sair com muitas pessoas, mas de você viver experiências porque você quer sozinho, com amigos, conhecendo novas pessoas, saindo com o pessoal da faculdade diferente. Então, um dia você tá dando um rolê da galera do rock conhecendo XY lugar. No outro dia você acabou saindo com o pessoal do barzinho que curte um samba, foi para um outro lugar. Você acaba tendo uma visão de mundo mais ampliada. Quando você tem vários empregos diferentes, você tem uma visão de mundo mais ampliada. Perspectiva. Agora, quando você começa um relacionamento muito cedo, ainda mais se essa outra pessoa joga muito você pra dentro do mundo dela, você acaba visando com uma. Você acaba vivendo a vida dela. E aí você acaba tendo sempre a mesma rotina. Então, a gente todo final de semana é domingo na casa dos pais dela, no sábado na casa dos meus pais. A gente sempre sai na sexta pra comer uma pizza, no sábado a gente vai pro shopping, domingo a gente almoça em família. Peraí, você não tem outra vida, não tem outra coisa pra você conhecer? Se o cara gosta muito de sair, a menina é muito caseira, o cara para de sair. Então, às vezes o relacionamento, quando ele é muito cedo, ele acaba tirando Mas é por a conta sua da falta de liberdade. maturidade de ambos. Por isso que eu comento sobre Também. essa questão de você. Cara, esse negócio de relacionamento muito novo, casar muito novo, é muito complicado porque existe esse fator mesmo que você falou, que eu concordo plenamente. Cara, se for a pessoa certa, puta que pariu, mano, você explodiu. Sabe? Porque Se começou cedo, você. né? Se você não der certo, cara, é puramente culpa sua, sabe? Se a pessoa que tá do seu lado, igual a Gabi falou aqui, edifica você, sabe? Cara, você tem que ser muito retardado, cara, pra dar errado. Só que aí entra naquela questão. Cara, eu acho que eu conheço um relacionamento que eu nem tenho tanta proximidade assim, que é de um primo meu, que eu conseguiria, eu acho que, comparar dessa forma, né? Que agora ele morava lá em Porã, uma cidade muito pobre e tudo mais.
e agora ele trabalha na Klabin, por exemplo, que é uma baita de uma empresa, né? De celulose, de papel e tudo mais. Então, tipo assim, cara, se você der certo, você estourou na sua vida. Só que é tipo uma probabilidade de 1 para 1 milhão, né? E a maior parte das vezes, você não vai encontrar uma pessoa assim. Porque mesmo que, cara, é que é complicado, cara. Mesmo você tendo muita sorte, dificilmente a pessoa. Ou, tipo assim, se aquela pessoa tem um potencial de ser uma baita pessoa, seja homem ou mulher, uma baita pessoa pra você crescer junto, pra vocês crescerem juntos, no começo, cara, vocês economizarem ali R$ 100, R$ 200 pra você investir em um fundo, uma ação, investir em alguma coisa, tentar abrir um negócio, a pessoa vai pensar, pô, mano, economizar 100 pila, sabe? Deixar de sair no fim de semana, né? Tipo assim, pô, mano, 100 pila, não dá pra fazer nada, nunca vou chegar em lugar nenhum. Só que a pessoa não consegue ter a visão a longo prazo. Mas eu não vou nem falar entrar no mérito do dinheiro. Digamos que beleza, dinheiro teoricamente não é um problema, porque não preciso ficar contando moeda. Eu guardando 100 ainda tenho uma grana para pizza, por exemplo. A maior parte das pessoas não consegue dispor de tempo. Então, eu ainda conheço muitas pessoas, o Gabriel também é uma das pessoas dessa, que prefere muito mais pagar para alguém fazer algo do que ir lá e fazer e perder o tempo de fazer. Não pelos mesmos motivos, claro, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, digamos que você e seu namorado, você e sua namorada, vocês já têm um trabalho CLT. Porém, vocês querem empreender, querem começar um negócio porque vocês querem sair do CLT e ter uma vida melhor. Vocês já têm a grana ali garantida do CLT, mas a parte mais difícil é você primeiramente dispor de depois do seu trabalho voltar para Aprender. casa e ainda trabalhar. E você achar alguém que também vai dispor da mesma coisa, de pô, já trabalhei o dia inteiro, eu vou chegar em casa ao invés de eu descansar, ver uma série, eu vou ter que trabalhar mais, que é pra conseguir, sabe, Já é crescer difícil na uma pessoa vida. fazer isso, imagina A duas. maior parte das pessoas preferiria, não, ao invés de sair de casa, sair do trabalho e trabalhar mais, se eu economizar, se eu dar esses R$ 100 aqui para um fundo, eu consigo ganhar? Beleza, eu prefiro muito mais ganhar e continuar vendo minha série deitadinho depois do trabalho do que ter que trabalhar depois de trabalhar. Então, acho que essa é a parte mais difícil, a galera querer dispor de tempo de trabalhar o dobro, por um É, tempo pelo menos, é. né? Só que eu falo principalmente, cara, eu ainda concordo, eu concordo com você, mas eu ainda sou da questão de que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria meus relacionamentos anteriores ali, porque, cara, meu Deus, velho, meu Deus, independente de se você é o Albert Einstein, mano, homem é muito descabeçado, velho, é muito descabeçado, sabe? É muito descabeçado, muito imaturo, velho, com uns negócios assim que não fazem sentido, sabe? Então é mais fácil você não dar margem pro erro do que você alimentar isso, né? Porque você tem que ter muita sorte pra você conseguir depois também sair desse quesito, Eu tô ficando com digamos assim. ciúmes daquilo que você tá falando, porque quando eu te conheci, você não tinha nada de descabeçado. Em relação a, tipo assim, largar o seu trabalho, o seu foco pra você investir no relacionamento. Claro que a gente saiu bastante quando se conheceu, deu bastante rolê, você dispôs de um tempo ali, mas desde que a gente se juntou, você sempre trabalhou pra caramba e muitas vezes a gente teve algumas discussões porque, tipo assim, a gente não tava numa fase, às vezes, de nossa, eu preciso porque isso aqui. Claro, a gente sempre vai gostar de ganhar mais dinheiro, sempre vai gostar de crescer cada vez mais. Mas chega num patamar que você fala, tá, cara, peraí, eu posso sim pisar no freio. E o Gabriel não foi assim no começo do relacionamento, não. Sempre foi trabalho, 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 trabalho. E eu entendi isso, e eu também gostava de, né, trabalhar bastante. Então acabou que a gente foi junto, mas em nenhum momento eu conheci esse Gabriel descabeçado que tipo, ai, trabalho amanhã, hoje eu vou viver de amor. Eu não vi isso aí, Mas não. deixa eu te dar um exemplo agora. Quando eu falo descabeçado, é mais no sentido do seguinte. Eu trabalhava, um exemplo aleatório aqui, eu trabalhava ali com montagem de. Até a época de servente, cara, quando eu trabalhava de servente. Cara, a diária ali era R$ 150. Em uma semana eu conseguia fazer uma grana muito legal, né? Tirando ali a grana do massagista, que eu sempre pagava porque era um trampo desgramado. Cara, sobrar, eu conseguia ali uns 400, 300 e poucos reais. Aí o que muitas vezes eu fazia? Eu baixava o Tinder, dava match com alguém lá de Toledo, Cascavel, pegava ônibus, demorava umas 2, 3 horas, chegava lá, arrumava, sei lá, um hotelzinho, alguma coisa assim. Mano, literalmente em uma noite eu conseguia gastar aquela grana que eu demorei uma semana pra fazer, sabe? Por uma mera experiência que
porra, mano, algo fútil pra caramba, sabe? Que não agregou em nada na minha vida. Entendi. Então, tipo assim, descabeçado nesse sentido, porque, caraca, Vai torrar mano, tudo que tem pra sair com alguém. Mas aí você era exatamente. solteiro, entendeu? Você gastava mais dinheiro solteiro do que estando em um Só que aí, relacionamento. quando eu estava em outro relacionamento, por exemplo, eu abdicava de trabalhar, Entendi, entendeu? Então, tipo assim, eu deixava de trabalhar pra estar com a pessoa. Aí eu não tinha nada. Aí entendi. eu. A Ficava gente com a pessoa vivia de fotossíntese. deitado vendo Netflix. Porra, não tinha dinheiro pra Netflix. É do YouTube. É, Aí entendeu? eu sei. Então, assim, é descabeçado, entendeu? Entendi o que você quis dizer. Descabeçado. Por isso que, porra, mano. Homem é muito imaturo, cara, é muito idiota. Então é muito mais fácil você tirar essa margem do erro. Mas agora falando sobre mulher, só um rapidinho, um adendo rapidinho. Eu acho que pra mulher estar dentro de um relacionamento, quando a gente fala de morar junto, eu acho que às vezes é até um tiro no pé um pouco maior do que pro homem. Porque é muito mais comum você ver quando um casal se junta, o homem permanecer no emprego e a mulher abdicar do emprego para poder cuidar da casa. É Mas é muito. um relacionamento meio tóxico, né? Não, mas eu O quero cara dizer. muitas vezes. Não, mas é o que eu quero dizer que, tipo assim, digamos que nenhum dos dois precise sair do trabalho para continuar vivendo. As tarefas de casa normalmente são da mulher. Então a mulher que entra num relacionamento, ainda mais se for um cara muito jovem, porque até a minha geração, 97, os caras ainda lavam a louça, faz comida, etc e tal. De 2000, 2005 pra frente, putz, os caras difícil de lidar. Então, se a mulher aí hoje tá com 18, 19 anos, ela vai casar com um cara que não sabe nem fritar um ovo. Então, pra ela se juntar com um cara onde ela vai trabalhar e ela vai chegar em casa e ela tem que lavar Mas aí que entra roupa, uma questão. ela tem que fazer a comida, ela Se ele tem que for limpar a pra, se ele for pra casa. bancar, ele tem que bancar mesmo. Sim, mas eu não tô falando sobre bancar ou Sim, não. Tô falando sim. sobre duas pessoas que trabalham CLT e ganham mais ou menos ali um salário mínimo. A mulher é ainda pior pra ela, porque ela vai ter que chegar em casa e ela vai ter o trampo de fazer a comida, porque senão o cara não sabe cozinhar. Mas aí é Lavar a cabacice do roupa, homem, senão o né? cara lava a roupa mal. Vai ter que lavar o banheiro porque o cara não sabe lavar um banheiro, Mas é falta de entendeu? companheirismo, então é melhor trocar o parceiro mesmo, porque se for Não, pra você viver assim, sim, se mas é já o no que eu quero início. dizer, dentro de um Sim, sim. relacionamento para uma mulher, às vezes acaba sendo muito mais pesado o lance de namorar cedo, porque o tempo que ela poderia tirar para ela aprender, para ela evoluir, até na própria profissão, né, galgar ali uma promoção, se ela aprendeu inglês, alguma coisa, ela acaba tirando muito tempo para cuidar da casa. E muitas vezes a mulher fala: Não, amor, vamos fazer o seguinte, já que a gente quer melhorar de vida, faz o seguinte. Então você vai ter um segundo emprego e eu vou cuidar da casa pra gente, beleza? Beleza. Aí o que acontece? Muitas vezes o cara cresce na vida, ganha Larga um ela. emprego melhor, ganha uma promoção, Mas aí é fica outra rico. cabacice de não entender, não visualizar a parceria. E aí a Só que mulher aí, que foi parceira se ferrou porque o cara ganhou aí na vida acontece e uma coisa ela. chamada karma negativo. O cara larga, aí o que ele vai procurar? As menininhas, né? Tal, não sei o que, dos rolezinhos, papapá, as presenças, não sei o que e tal. Aí vai tomar no zóio. Tá, só que a mulher que abdicou do tempo dela por ele, muitas Ela, vezes não consegue tão rápido ter o sustento dela. Aí ela tem que voltar pra casa da mãe. Aí sim, ela tem que. ela tomou um fumo. Exatamente. Então, independente se o cara vai se ferrar ou não, a vida dela foi pro buraco. Porque muitas vezes ela foi a Complicado. parceira e é o que a gente mais vê: é a mulher ser Mas aí a mulher parceira. tem que ter a visão também do cara. Tipo assim, pô, mano, eu tô dando fazendo uma aposta aqui. Sim. Amo ele, gosto dele, gosto de estar dentro desse relacionamento. Ama a Deus, gosta dele. Tá bom. Gosta dele. Estou aqui no relacionamento e tudo mais. Mas, pô, será que tem futuro? Qual a capacidade dele de se. Mas pelo nosso exemplo mais recente de amizade, quando você tá no relacionamento, muitas vezes a pessoa tá dando na sua cara que ela, cara, não é pra você e você tá lá, não, mas eu quero morar junto, mas Você eu, tem que ouvir seus entendeu? amigos também, né? Se seus amigos são um bom exemplo, pelo menos, não são um narcotraficante, dá Se pra. mais de um amigo seu tá falando que aquela Se o mulher terapeuta, se o é, cara do posto, o frentista do posto tá te falando, o personal, o psicólogo, todo mundo tá te falando, eu acho que tem talvez, alguma coisa, entendeu? exatamente. Mas enfim. E você? Você concorda ou não concorda? Ou você talvez nem terminou de assistir esse vídeo porque você tava namorando, né?